Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. Na aula de hoje a gente vai ver o comando círculo, tá? A gente vai ver o comando círculo, o comando copiar, mover e rotacionar um objeto. Então, o comando círculo, ele é um comando que ele está aqui na barra de ferramenta, aqui do lado esquerdo, ele está bem aqui, ó. Ou eu falei desde o começo, a gente vai aprender usando o atalho, né, do teclado. O atalho dele é o C-Enter, tá? Eu vou dar um ESC. Certo? Primeiro, para começar, a gente sempre dá ESC, né? Para cancelar qualquer comando anterior. C-Enter. Especifico o primeiro ponto do meu círculo. Esse ponto vai ser o centro do meu círculo, tá? Eu posso fazer um círculo aleatório. Basta só eu direcionar o cursor, certo? E clicar onde eu quiser. Eu paro o círculo no momento que eu quiser, certo? Eu posso fazer vários círculos de vários tamanhos diferentes, tá? Ou posso fazer círculos com medidas. Então, chamo o comando, especifico o primeiro ponto que vai ser o centro do meu círculo, direciono o cursor e aqui eu posso colocar a medida. O AutoCAD, ele está parametrizado para fazer o raio do círculo, tá? O padrão dele é fazer sempre o raio do círculo, mas eu posso também configurar para fazer o diâmetro. Eu vou configurar primeiro para fazer o raio, tá? Então, eu estava indo para especificar o raio do meu círculo. Eu vou botar aqui o raio do círculo vai ser 4, Enter. Então, ele acabou de fazer um círculo que tem um raio 4. Vamos só conferir, para ver se está ok. Ó, raio de 4, tá? Se eu quiser que ele faça um círculo usando o diâmetro como parâmetro, eu vou chamar o comando e antes de eu digitar a medida, eu digito a letra D. D, porque eu acabei de indicar para o AutoCAD que eu quero fazer um círculo que tenha como parâmetro o diâmetro e não o raio. Então, agora ele quer saber quanto vai ser o diâmetro do meu círculo. Vamos colocar 20, fazer um círculo de 20 de diâmetro, logo ele vai ter 10 de raio. Então, um círculo de 20 de diâmetro, eu vou dimensionar aqui e vou pedir para ele cotar o diâmetro para a gente conferir. 20, certo? Eu posso puxar outra cota aqui, raio. Então, tá aqui. Um círculo que tem 20 de diâmetro e raio 10, tá? Círculo é um comando super simples, né? Não tem segredo. É só eu chamar o comando, especificar o centro e dar uma medida, né? Podendo ser o raio ou o diâmetro do círculo. O que ficar melhor para vocês. Agora eu vou apagar o que a gente fez. A gente vai ver agora como copiar um objeto, certo? Eu vou desenhar aqui um círculo com a medida aleatória, tá? Não precisa ter uma medida fechada, não. É só para vocês conseguirem visualizar bem o objeto. O comando cópia, ele está bem aqui nessa barra de ferramentas, tá? Ele é o segundo comando aqui, né? Se eu for chamar por aqui. O atalho dele no teclado é o CO-Enter, certo? Eu vou gerar uma cópia desse círculo. Eu seleciono o objeto, tá? CO-Enter. Especifico onde eu quero soltar a minha cópia e gerei minha cópia, certo? Eu posso gerar uma cópia com um ponto base. O que é isso? Vamos supor que eu quero fazer uma cópia desse segundo círculo à mesma distância que está o primeiro do segundo. Eu quero fazer um terceiro círculo que esteja à mesma distância do primeiro para o segundo. Então, eu seleciono o meu objeto, CO-Enter, especifico um ponto. Eu vou pegar esse ponto aqui como base, poderia ser o centro do círculo. Vamos pegar o centro do círculo, então. Eu especifico esse ponto como sendo meu ponto base e direciono o cursor para o sentido que eu quero, né? E agora eu solto ele exatamente nesse ponto. Vocês concordam que quando eu soltar o círculo nesse ponto, esse terceiro círculo que acabou de se formar, ele está à mesma distância que o primeiro está para o segundo? Então eu clico e aqui eu posso fazer cópias infinitas usando o mesmo ponto base, certo? Uma coisa que aconteceu aqui foi bom, que vai acontecer muito com vocês e foi bom ter acontecido agora para poder explicar. Conforme você vai desenhando nesse model aqui, nesse espaço do AutoCAD, ele tende a travar. Eu estou aqui com o mouse, com o scroll do mouse, tentando movimentar para diminuir. Eu não estou conseguindo, eu consigo aumentar, porém eu não consigo diminuir mais. É normal, o model ele tende a travar conforme os objetos forem aparecendo. Como é que faz para destravar então? É só digitar REA. Eu estou pedindo para ele regenerar o model, eu estou pedindo para ele refazer
essa área minha de trabalho aqui. Então ele acabou de refazer e agora, ó, eu consigo visualizar, eu consigo aumentar e diminuir o zoom com total facilidade. Então isso vai acontecer o tempo inteiro conforme vocês forem desenhando, tá? Não fiquem com medo, o AutoCAD não travou, não bugou, é super normal isso acontecer. Então, eu posso, como continuando, né? Eu posso gerar cópias infinitas aqui, sem ter um fim, né? Eu posso gerar várias cópias usando a mesma distância, certo? Eu posso gerar cópias aqui para baixo, posso pegar aqui, gerar cópia, pegar essa fileira que eu acabei de fazer, gerar cópia, a mesma distância, eu posso gerar uma terceira fileira, né, que vai estar a mesma distância da primeira para a segunda, tá? Então eu vou usar esse ponto aqui como base, lembrando que sempre use o objeto anterior como base, né? Nesse meu caso aqui eu estou usando o primeiro objeto da fileira anterior como base, certo? Clico aqui e clico no meu ponto base, que meu ponto base é sempre que? Nesse meu caso, né? É sempre o centro do meu círculo. Eu pego aqui meu outro ponto base, né? Sempre o centro do círculo, que foi o ponto base que eu usei como parâmetro. A cópia, ela sempre precisa ter o quê? Um ponto base, certo? Então aqui, ó, mais uma vez o AutoCAD travou, tá vendo? Eu não consigo mais diminuir, então eu vou dar ESC, vou pedir para ele dar uma regenerada aqui, a REA, e eu já consigo mexer com o zoom facilmente, né? Então vai acontecer isso várias vezes, como eu falei para vocês. Então aqui eu gerei várias cópias do mesmo objeto que eu fiz no começo, a mesma distância. Esse círculo está a mesma distância desse, que está a mesma distância desse, que está a mesma distância desse, certo? Então a cópia é um comando bem simples, certo? Vamos supor então que eu quero fazer uma cópia a uma determinada distância. Eu vou trazer esse objeto para cá, vou gerar uma cópia aqui e vou dar uma distância de 5. Foi muito pouco, né? O círculo ele deve estar no tamanho enorme, como eu não cotei, então eu vou gerar uma cópia de novo, pegar esse centro como base e vou dar uma distância de 50. Foi pouco ainda, esse círculo deve estar enorme. Eu vou gerar uma distância de 200. Pronto, agora foi. Esse círculo ele deve estar bem grande. Como a gente não fez com medida, né, não tinha como ter uma noção do tamanho que ele está. Então, acabei de gerar uma cópia a 200, né? Então, eu posso continuar gerando uma cópia usando o mesmo ponto base, né, como distância e fazer cópias infinitas, ou eu posso gerar uma cópia com medidas, né? Eu podia chegar aqui, a primeira distância não foi 200, eu podia digitar 200 novamente aqui, certo? E eu ter a mesma distância. Ou até mesmo eu poderia pegar esse objeto primeiro, o centro dele, direcionar meu cursor e digitar 400. Dá no mesmo, né? Porque se o primeiro para o segundo tem 200, do primeiro para o terceiro tem 400. Só que qual é o ruim disso? Você ia até sempre calculando automaticamente até chegar ao final, né? Esse tipo de cópia, ela só é indicada se você tiver uma quantidade limitada de objetos. Se vocês tiverem muito objeto para fazer cópia, eu indico a fazer cópia sempre usando o ponto base, tá? E essa questão do ponto base, ela é muito importante. Ela vai aparecer em vários momentos. Às vezes você está fazendo uma planta baixa, por exemplo, a gente usa muito isso em arquitetura. A gente faz a planta baixa de arquitetura e precisa fazer a planta de elétrica. Então você vai copiar aquela planta, né, de arquitetura, vai fazer uma cópia dela e vai gerar uma nova planta que vai ser a planta de elétrica. E muitas vezes você vai ter algum elemento que ele vai ter que se repetir e aí você vai ter que copiar ele e vai usar o ponto base, né? Para usar como parâmetro para poder fazer a cópia daquele objeto. Então assim, a cópia com ponto base, ela é muito usada o tempo inteiro, tá? Então é um comando bem simples, mas é um comando que se repete muitas vezes, certo? Então isso seria a cópia, tá? O comando copiar. O comando mover, ele é mais simples ainda, né? É só selecionar o objeto. Eu vou selecionar o objeto aqui. Vou chamar o comando que é mover, que está bem aqui, ó, na barra de ferramentas do lado direito. Ele é esse comando aqui, certo? Eu vou chamar ele no teclado, que ele é a letra M, Enter. Especifico o centro do objeto. E aqui eu posso mover ele para onde eu quiser, né?
eu estou ligando e desligando o meu orto. Eu vou ligar o orto, que a gente viu lá no comecinho que o orto deixa sempre o cursor reto, né? Independente se é no sentido horizontal ou vertical, eu deixo sempre o meu cursor reto. E quando eu desligo o orto, eu consigo... eu desligo o meu cursor, né? O cursor ele fica torto, né? Ele fica sem estar reto, mas eu consigo gerar uma cópia para qualquer ângulo, né? Para qualquer lugar, né? Então mover é um comando super simples, não tem nem muito o que explicar sobre ele. É um comando bem simples mesmo, é só selecionar o objeto e mover ele, certo? Então, por hoje é só, pessoal. A gente viu o comando círculo, a gente viu como copiar um objeto e como mover um objeto. Na nossa próxima aula a gente vai ver um pouco sobre seleção de objetos. A AutoCAD tem dois tipos de seleção, né? A seleção da esquerda para a direita e a seleção da direita para a esquerda. A gente vai ver na próxima aula, tá?